Existem algumas coisas, eu costumo dizer e tenho orgulho disso, tá? Tem algumas coisas na vida da gente que a gente tem que ter orgulho. E eu tenho orgulho de algumas coisas minhas. Eu tenho orgulho do momento que eu tomei a minha decisão, que eu tive entendimento, discernimento, e realmente me lancei. Eu tenho orgulho de nunca ter titubeado, retrocedido, de ter oscilação. Daquele momento que eu tomei a decisão, nunca mais houve oscilação. É uma constância. Nunca mais. Quando realmente eu tive o meu encontro, que o Espírito Santo realmente me tocou, então eu me entreguei sem volta, sem retorno, sem jamais pensar em voltar para trás, sem jamais permitir, não é que a gente não enfrente as nossas guerras, as nossas batalhas. E aí, vamos transformar isso em prática, tá? Eu tenho, da minha época, de quando eu iniciei e me lancei realmente em Deus e no propósito, muitos começaram comigo. Muitos. E da minha época só resta eu. Só tem eu. Da minha época só tem eu. Só resta mim. Porque muitos já foram vencidos, muitos pararam. Por que o Senhor está falando sobre isso? Porque é muito comum as pessoas, às vezes, olhar para aquele que já talvez esteja numa condição melhor, aos olhos de muitos, né? Porque a condição melhor acho que não tem para ninguém, porque quanto mais você sobe, mais força você tem que colocar para se manter, né? Porque é um engano as pessoas acharem, a pessoa já chegou lá, se manter é mais complicado do que chegar, entendeu? Se manter lá é muito mais difícil. E é muito comum as pessoas dizerem, mas para você é fácil falar. Mas para você, porque você teve isso. Porque você teve aquilo. Não, isso é uma das coisas que eu aprendi isso cedo, tá? Eu aprendi a admirar pessoas, principalmente pessoas vencedoras. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você se manter motivado, não é fácil você perseverar, não é fácil você, em muitos momentos, há muitos momentos na vida de dor, de injustiça, de traição, ou realmente as guerras que você enfrenta, você dá sequência, você não parar, não desistir, você continuar com o mesmo foco, a mesma mentalidade. Isso não é uma coisa fácil, é uma decisão que você toma. Então, pessoas de mentalidade evoluída, elas passam a admirar outras pessoas que têm alcançado resultado, que têm vencido, que têm superado, porque você sabe que não tem facilidade para ninguém. Então, há um tempo atrás, eu já falei isso há um tempo atrás, eu nunca vou me esquecer disso, tá? Eu atendi um colega meu de trabalho, eu atendi um bispo como eu. Foi bispo, eu fui ungido primeiro, logo depois ele foi ungido bispo, eu assumi essa região e ele assumiu outra região. E ele dizia sempre assim, né? Ele dizia, outro dia eu estava pensando sobre isso, principalmente quando ele tomou a decisão dele, ele disse assim, eu nunca quero amanhã olhar para a igreja, olhar para o ministério, olhar aonde ela chegou, e eu dizer assim, eu podia estar fazendo parte disso.
Eu podia estar fazendo parte disso, mas eu não tive coragem para tomar uma decisão. Eu não fui forte o suficiente. E ele se lançou, né? E assim como eu, e mais tarde ele assumiu a sua região e foi, mas ele acabou sendo vencido. Não importa qual foi a situação, porque cada um vai ser assediado ou cada um vai ser afrontado numa determinada área. O que mexe com um não mexe com o outro. E aí ele foi vencido, e eu me lembro que eu atendi ele aqui, em cima desse altar. E eu disse assim para ele, eu falei, você sabe qual é a tua diferença para a minha? Você sabe por que eu estou sentado aqui hoje, você está sentado aí, eu estou na condição de aconselhador, orientador? Por quê? Porque eu não parei, porque eu não desisti, porque eu não permiti que as minhas dores me vencessem, me tirassem do meu propósito, do meu foco. E por isso, hoje, eu não tenho que reparar nada. Eu estou numa construção. E você está aqui e está para ser ajudado, socorrido, orientado, porque você parou. Diga comigo, porque você parou. Todos nós enfrentamos as nossas guerras. E não é mais fácil nem para mim, nem para você. Não é mais fácil para o outro. Todos nós. A questão é o que nós vamos fazer com as nossas guerras. Como nós vamos reagir? O que nós vamos fazer? Como nós vamos reagir? Isso é uma decisão de cada um. E é isso que eu quero que mude, porque às vezes as pessoas têm uma mentalidade que essa mentalidade já é sabotadora. Essa mentalidade, você olhar e dizer assim, mas ele não. Ele tem suas dores, ele tem suas guerras, ele tem um dia que ele não tem vontade de levantar, ele tem um dia, ele já teve as suas traições, as suas decepções, os sentimentos, que se você não vencer os sentimentos, para ele foi mais fácil, não é mais fácil para ninguém. Não tem mais facilidade para ninguém. Não existe facilidade para ninguém. Então, é o que a gente escuta continuamente, né? Às vezes a bispa fala isso, quando as pessoas olham e falam assim, mas para a senhora é fácil falar, porque a senhora está aí. Não é que eu estou aqui, eu cheguei aqui. Entendeu? Não é que eu estou aqui, eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Quando a gente fala, todo mundo vai começar no pouco. Hoje, tá vendo? Hoje a igreja não tem lugar, né? Se fosse para os obreiros pegar um lugar para sentar, não tem lugar para sentar. Se for sentar todo mundo, não cabe. Sempre foi assim? Não sempre foi assim. Houve um momento que o senhor tinha um louvor bacana? Não, houve um momento que era só eu. Houve um momento que o senhor pregava para quantas pessoas? Para uma. E eu carrego isso até hoje comigo. Você pode vir participar de um culto comigo. Hoje, com a intensidade que eu pregar aqui, com a igreja lotada, pode vir num dia que não tem tanta gente, pode vir num sábado, como muita gente está descansando no sábado, né? Sábado é o dia de descanso literal para muitos. Vem no sábado, que eu vou estar do mesmo jeito, com o mesmo comprometimento, com a mesma força, com a mesma disposição, com a mesma inteiro presente. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque tudo que nós recebemos, nós falamos hoje para quem quer realmente uma mudança na sua vida, uma transformação na sua vida.
A primeira coisa que você precisa entender, como nós falamos ontem, que tudo que Deus faz tem um propósito. Quando Deus separou José, ungiu José para aquele grande projeto, não era por causa de José, sim por causa de Israel. Então tinha um propósito nisso. Ele seria o instrumento. Então, quem quer ser grande precisa aprender. Quem não é fiel aonde está, na medida que está, não vai para uma medida superior. Quem não dá, olha esse versículo aqui, projeta o primeiro versículo, por favor. Diga comigo, a quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por quê? Porque todos nós temos alguma coisa, todos nós podemos dar. Todos nós. E quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós nos doamos, mais Deus derrama sobre nós. E muitos não entenderam isso. E é necessário que você entenda. Porque até quando diz assim, de quem não tem até o que tem, é porque tem alguma coisa. Só que não usa. E nós precisamos aprender que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus nos usa, Deus nos abençoa com um propósito. Como quantas pessoas que Deus tem honrado, abençoado. Deus cura para você levar cura, Deus te prospera para você ser um canal de bênção na sua obra, ser um canal de prosperidade. Deus te dá forças para que você leve forças. Deus te dá unção para você transferir unção. Nós somos condutores de glória. E quando você não entende isso, você fica só assim. Mas por que Deus não faz na minha vida? Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não confia? Ah, mas porque para o outro é mais fácil. Então, aí é que está a situação. Eu comecei dizendo o seguinte. Tudo é uma caminhada. Tudo é uma jornada. Hoje nós estamos aqui, vamos falar de nós aqui. Hoje nós estamos aqui numa reunião grande, numa reunião maravilhosa, tem uma estrutura de louvor bonita, um grupo de obreiros para ajudar, mas eu sou do tempo que eu chegava aqui e falava assim, boa tarde pessoal, boa noite, fique em pé e coloque a mão no coração. Fique em pé e coloque a mão no coração. Fique em pé e coloque a mão no coração. Feche os seus olhos, por favor. Diga comigo, Deus está aqui, aleluia. Tão certo. Respiro. Tão certo? Tão certo como eu te falo. Isso, mais uma vez, diga, Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo. Senta, por favor. Eu não sabia cantar, como não sei, mas eu dava o que tinha. Certo? Eu não era um profundo conhecedor da palavra, mas eu tinha sinceridade, tinha sede, tinha fome. Eu não era um profundo conhecedor. Mas eu tinha sede, eu tinha fome. Eu não tinha muita gente para pregar, mas o pouco que eu pregava, eu dava o meu tudo para elas. E eu queria ver a vida delas mudada. Podia ser uma pessoa, duas pessoas, eu estava aqui pregando para elas. O número foi aumentando, eu fui
da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo comprometimento, com o mesmo amor, com a mesma entrega. Às vezes, uma oração de sexta-feira, eu estava sozinho, orando, repreendendo, expulsando o mal, sem saber qual que eu socorria primeiro, porque às vezes muita gente passava mal de uma vez só. Eu estava dando o meu melhor, estava plantando. Eu estava sendo fiel no pouco, eu estava dando o que eu tinha. Entende? Quando não tinha nada. Por isso que, quando a gente é criticado, fique à vontade. Fique à vontade, porque às vezes quem não tem resultado só critica. Não é verdade? Então só tem uma coisa a fazer, a criticar. Que você sabe que tem gente que às vezes ele entra na rede social, é maravilhoso isso. Ele entra, ele acorda cedo só para fazer uma coisa, para assistir e criticar. Disposto, né? Se usasse essa energia para poder aprender e deixar entrar na vida. Então vamos lá. Quando não tinha, sabe o painel de visualização que a gente faz? Sim ou não? Quando não tinha, nós já trabalhávamos isso, fotos, imagens, porque a igreja vazia, não tinha gente, mas nós profetizávamos e visualizávamos a igreja lotada, a igreja cheia. Multidões entrando pelas portas da igreja. Aonde eu quero chegar? O que você tem, o pouco que você tem que ser usado agora. Porque quem não é fiel no pouco, quem não usa o pouco que tem, não vai para o muito. Não vai. Quem fica olhando para o tempo, nunca semeia, e nunca planta, e nunca colhe. Está entendendo? E vai vir muitas situações para você parar. Muitas situações para fazer você desistir. Quando você não para, quando você insiste, persiste, é o que eu estou dizendo a você. Aí você pode, como eu disse, qual é a diferença sua para minha, para o meu companheiro de trabalho? É que você parou. Eu não parei. Você desistiu. Eu não desisti. Foi mais fácil para mim? Não. Não foi mais fácil para mim. Só que eu me foquei no lugar certo. Você colocou o seu foco no lugar errado. E aí você foi vencido. E quando a gente tem essa mentalidade de sempre pensar assim, mas para você é mais fácil, mas para o outro é mais fácil. Não é, não é, não é. Eu estou mostrando para você, e isso, muitos aqui sabem que muitos participavam comigo dessas reuniões, com uma pessoa, com duas pessoas, com a mesma entrega, com o mesmo comprometimento, com a mesma força, com a mesma determinação, sonhando, desejando coisas maiores, que Deus me usasse como um canal, que Deus me usasse como um instrumento, que Deus me usasse para abençoar a vida de muitos, mas eu tinha que ser fiel na medida que eu estava. Eu tinha que persistir na medida que eu estava, para chegar na medida que eu gostaria que eu não cheguei ainda. Amém? Está entendendo o recado ou não? Volta a referência, por favor. Volta a referência. A gente fica esperando o momento perfeito, né? Por que eu fiz com você aqui? Tem outros corinhos que eu sei, não sei só esse não, tá? Tem outros também, que é o que eu sabia. É o que eu sabia, eu não sabia. Se eu fosse cantar um hino um pouco mais complicado, eu não... Aí já tinha uns que não era brincadeira não, a hora que tinha que subir, né? A hora que tinha que subir eu jogava só para vocês, né? Só a igreja agora. Lembra do único? Ao único que é digno de receber a honra e a glória.
a força e o poder ao Deus eterno, ou Rei, invisível mais real, a Ele ministramos. Agora bem bonito, coroamos. Aí eu falava só igreja. Coroamos. Adoramos. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos. De novo, coroamos. A ti. A ti. Adoramos o teu nome. Consagramos. Para nós. Para nós. Ó. Eu só fui dar uma demonstração para você. Quando chegava no coroamos, eu mandava para vocês. Porque se eu fosse falar o coroamos, parecia um galizé que pegou no pescoço dele, né? E aí dava aquela afinação top. O Senhor, Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, diga comigo, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Isso é uma regra, é uma lei. Eu preciso ser na medida que eu estou. Eu preciso ser e dar o meu melhor aonde eu estou, no nível que eu estou. Porque se eu não for fiel aonde eu estou, eu não serei numa medida superior. Deus não pode me levar por uma medida. Quem estava conosco ontem, lembra da passagem da nuvem, né? Enquanto a nuvem não levantasse, às vezes passava um mês, passava um dia, mas podia passar um ano, podia passar 2 anos, porque tinha algo ali com eles. Enquanto eles não entendessem o que Deus estava trabalhando com eles, a nuvem não levantava para que eles fossem para um próximo nível. E às vezes, como falamos ontem, a nuvem na vida de muitos está parada. Ela não sobe, ela não levanta. Quando a nuvem levantava, significava, é hora de ir para o próximo nível. É hora de ir para mais perto da terra prometida. É hora de ir para mais perto do teu objetivo, do teu sonho, daquilo que eu tenho com você. Mas é importante que você entenda o que Deus tem com você nesse nível, nessa medida que você está. Para que Ele possa te levar para uma medida superior, senão Ele não pode te levar. Enquanto a gente não entende, enquanto nós realmente não nos entregamos, enquanto nós não desenvolvemos essa fidelidade aonde estamos, não podemos ir para uma medida superior. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Lembrem-se, 2 Coríntios 9,6, quem lança apenas algumas sementes, diga comigo, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Dispensa explicação. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação.
Pois Deus ama, diga comigo, quem dá com alegria. Porque, o bispo, do que está falando aqui? Aqui está falando literalmente de oferta. Pega a tua Bíblia e abre e estuda. Por que aqui está falando de oferta? Porque pense comigo a importância da igreja, a importância da obra de Deus nessa terra. Olha quantas pessoas a obra tem salvado, resgatado, transformado, a vida de quantas pessoas, não só em termos de caráter, né? Como outro dia nós botamos aqui, trouxemos o testemunho dos ex-traficantes, que foram resgatados, hoje um novo caráter, hoje uma nova natureza, uma nova personalidade, mas quantas pessoas curadas, quantas pessoas com a sua vida, casamento, família restaurada, quantas pessoas que a igreja tem chegado, aonde está a dor, a igreja tem chegado. Por isso, significa salvação, mudança, transformação de vidas. Por isso é tão importante. E nós recebemos, você não pense você recebe para dar. Tudo que você recebe não é para guardar para você. O que nós recebemos é para abençoarmos, é para darmos às pessoas, é para transformar vidas, é para usar em prol do próximo. Tudo que nós recebemos tem um propósito. Essa é a obra do Senhor. Porque Deus quer te enriquecer. Porque Deus quer te prosperar. Com qual propósito? Simplesmente para você desfilar? Para você mostrar que você é uma pessoa bem-sucedida? Simplesmente para isso? Não! O propósito é outro. Por que ele honrou José? Porque ele queria abençoar Israel. Por que ele levantou Davi? Porque ele queria que Davi abençoasse o seu povo. Por que a sabedoria foi derramada sobre Salomão? Porque Salomão, quando teve a oportunidade, o Senhor disse: pede o que você quiser, Senhor. Dê ao teu servo, a este teu servo, sabedoria para governar o teu povo. Ele falou: muito bom que você pediu, porque até o que você não pediu, eu vou te dar, como riquezas, glória, fama, como nenhum outro. Tinha um propósito. É por algo maior. E nós precisamos entender isso. Se você não entender, você não sai da medida que você está. O mundo já é extremamente egoísta, as pessoas lá fora são extremamente egoístas. Agora nós fomos chamados, nós recebemos e nós damos. Nós somos instrumentos, nós somos canais. E de todas as formas e tudo que nós recebemos, nós semeamos, nós damos, nós abençoamos. Dai e ser-vos-á dado. Então, tudo que você dá e você vai se transformando num canal, porque isso vai retornando para a sua própria vida. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. Deus é capaz, diga comigo, de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Aonde está isso, bispo? Na oferta. Coríntios 9:8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo, diga comigo, vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Está vendo? Muito mais, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, todo. Não é só dinheiro, todo. Bênção na tua saúde, a graça, a unção do Senhor sobre a tua vida, a energia que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, que é uma bênção, a bênção para o teu casamento, todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Tem um propósito. Amém, pessoal? E quanto mais, pense assim, se você não entender, você vai falar assim: o bicho está falando para eu dar, eu já não tenho para mim, e vai continuar não tendo.
Mas se você entender, você vai ser usado como um instrumento, como um canal. Deus vai passar pela tua mão, vai colocar na tua mão, não só em dinheiro, não estou falando simplesmente de dinheiro, mas Deus vai derramar sobre a tua vida para que você derrame. Deus vai usar você como um canal. E Deus vai derramando, Deus vai fazendo de você aquele rio. Aquele rio. Irriga a tua vida como o rio que nascia no Éden, irriga a tua vida e forma 4 braços. Riqueza, onde há ouro, né, o poder para romper, frutificar, abundar, em tudo. Pode passar. Como diz as Escrituras, diga comigo, compartilha generosamente com os necessitados. Diga, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. É melhor dar ou receber? Será que é mesmo? Você sabia que tem gente que não pensa assim? Tem gente que a mentalidade já se acostumou em receber? É muito melhor estar na condição de dar, de doador, do que receber. E se você realmente quer estar na condição de doador, você tem que começar a fazer isso agora. Aonde você está, na medida que você está. E quando eu digo doador, é de todas as formas. Porque às vezes existem pessoas necessitadas realmente perto de nós. Pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um apoio realmente financeiro. A obra do Senhor precisa, mas às vezes existem pessoas que só precisam de uma palavra. Como eu estava dizendo, atendi uma pessoa essa semana que ela disse assim, era tudo que eu precisava. Ela não estava precisando de dinheiro, ela não estava precisando de... Ela falou, era tudo que eu precisava, só dessa palavra. Entende? Existem pessoas que ela precisa de uma palavra, de um apoio, de um incentivo, de um vamos. Você vai vencer. É tudo que ela precisa. E nós precisamos estar nessa condição de doadores. E os nossos atos de justiça serão lembrados para sempre. Os nossos atos de justiça, diga comigo, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Passa, por favor. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Vem cá, volta ali por favor. É Deus quem supre a semente ao que semeia, ou dá semente ao que semeia, e depois o pão para seu alimento. Se é Deus quem dá, por que Deus vai colocar semente na mão de quem não semeia? E semente só se multiplica quando semeada. Uma semente não pode se multiplicar se você guardá-la na gaveta, guardar no bolso. Uma semente só tem o poder da multiplicação quando semeada. Pega uma semente e guarda no bolso. Mas pega a mesma semente e joga no solo. Semeia. Quantas outras sementes elas vão te dar? Ou essa semente vai te dar? Quantos frutos elas vão te dar? Não é verdade? É a lei. Tudo que você semeia, você vai colher. Em tudo vocês, diga comigo, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre. Em tudo vocês serão enriquecidos. Em tudo vocês serão enriquecidos. Diga comigo, se está escrito,
tem que se cumprir e vai se cumprir na minha vida. Porque se está escrito, porque ao invés de você olhar para a Bíblia e dizer assim, acho que não é bem assim, não é exatamente assim, tem muita gente vivendo. Eu é que preciso entender. Eu é que preciso dessa revelação realmente para que isso se cumpra na minha vida. Porque existem muitas pessoas vivendo isso. Às vezes, existem aquelas pessoas, por não estar vivendo, que ela diz assim, não é bem assim. Mas quando você volta em todos os demais versículos, você vai chegar à conclusão que você não tem feito o que nós acabamos de ler. Muitos não têm vivido isso, colocado em prática, não faz parte da sua vida. Mas, se você quer ser enriquecido, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quanto mais generosidade, nós lemos essa semana, há quem dá com generosidade e vê sua riqueza aumentar. Há aqueles que retêm e caem em pobreza. Por quê? Porque essa é a matemática de Deus. Essa é a matemática, você semeia e você colhe. E não colhe na mesma medida. Colhe boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Próximo. Josué 1:10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar, diga comigo, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Pode passar. O que aconteceu com esse povo? O Jordão era a divisa. A terra prometida estava do outro lado do Jordão. Você acredita que teve gente que chegou do lado de cá do Jordão, olhou de forma natural, daqui a pouco eu leio para você, olhou de forma natural, viu que a pastagem era boa, eles tinham gado, achava que era muito melhor, e eles queriam ficar do lado de cá do Jordão, ao invés do lado de lá, porque a terra que mana leite e mel, a terra da promessa era do lado de lá, e muitos queriam ficar do lado de cá. O objetivo era do lado de lá. A missão era do lado de lá. A promessa estava do lado de lá. E tinha muita gente querendo ficar do lado de cá. Do lado de cá, não importa se mais perto ou mais longe, ainda era deserto, não terra prometida. Ainda estava com o pezinho no Egito, que foi o lugar da escravidão. Porque a promessa estava do lado de lá do Jordão. E lembrando que o Jordão significa o batismo deles. Que eles passariam pelas águas e era como se eles estivessem sendo batizados. Marcos 11:12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver, diga comigo, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Por quê? O Senhor não deu desculpa para a figueira por ela não ter fruto. Ele foi lá para ver se ela tinha fruto. Ela não tinha. Ele olhou para ela e disse: ninguém nunca mais coma fruto de ti. Porque não tinha desculpa para não dar fruto. E eu quero mostrar uma coisa importante a você. Por isso que, talvez, por favor, me entenda bem, tá? A gente se envolve com tantas coisas quando deveríamos nos envolver
com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, para entender o propósito de Deus e para caminhar dentro do propósito. Às vezes existem pessoas que estão dando desculpa para não dar fruto, e o Senhor não vai aceitar a desculpa. Você sabia que a maior parte das pessoas hoje vive de desculpa? Desculpa porque não fez, desculpa porque não cresceu, desculpa porque não venceu, desculpa porque não tem feito bem ao próximo, desculpa porque não tem dizimado, não tem ofertado, não tem semeado, não tem se colocado à disposição, desculpa. São desculpas e mais desculpas. E a única coisa que aconteceu com a figueira por não dar fruto, o Senhor diz: agora você não vai dar mesmo. Que ninguém mais coma fruto de você, porque o Senhor foi para comer do fruto dela. Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Você está comendo dessa figueira aqui, ó. Essa figueira está dando fruto para você. Está entendendo ou não? Essa figueira está dando fruto para você se alimentar. Se eu não der fruto, porque o Senhor faz de mim uma figueira, faz de você uma figueira, e eu estou dando fruto para vocês, eu estou alimentando espiritualmente vocês, eu estou trazendo aquilo que alimenta, que dá força, que dá vigor, que alimenta a fé de vocês. Se eu simplesmente fosse uma figueira que só tem folhas, talvez o Senhor chegasse para mim e dissesse assim: sabe de uma coisa, querido? Agora ninguém vai comer mais fruto de você, te esperei tanto. Está entendendo o que eu quero dizer? Todos nós precisamos dar frutos. Todos nós. Não é só folha, é fruto. Nós somos como uma figueira. O Senhor nos usa para alimentar. O Senhor nos usa para abençoar. E você vê que isso é um milagre. Porque quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Isso em tudo e em todas as áreas. Em tudo. Você quer crescer financeiramente? Dê. Mas você vai receber. Eu costumo dizer que, por exemplo, os meus filhos, eu me preocupei em servir a Deus e envolvê-los na obra do Senhor. É o que eu preocupei. E Deus foi trabalhando a mente dos meus filhos. Deus foi trabalhando. Deus foi colocando temor. Deus foi dando direção. Foi fazendo aquilo que muitas vezes parecia que eu não tinha tempo para fazer. Eu vivo um casamento abençoado, muito abençoado. Um casamento muito ajustado. Por que isso? Às vezes, se você parar para analisar, às vezes parece que eu tenho até pouco tempo para a família. Mas o pouco tempo é maravilhoso, é de qualidade. E também não tem pouco tempo, que a boa parte de Deus proporcionou que eles estejam comigo. Então eu estou aqui, quem tem a honra? Está aqui meus filhos, está aqui minha mulher, está aí minha mulher, se não estiver assistindo a reunião, está ali na escolinha dando aula para as crianças. Isso não é maravilhoso? Quanto mais a gente dá, quanto mais nós vamos alimentar. E conforme nós vamos alimentando, Deus vai transformando-nos cada vez mais num canal. Cada vez mais o Senhor vai fluindo através de nós. Nós precisamos ser uma figueira que não dá só folha. Uma figueira que dá fruto. E cada um aí entende o que precisa frutificar. Só que uma coisa é certa, nós fomos chamados para dar. Nós fomos chamados para dar. E quanto mais você der, mais você vai receber.
Amém? Passa, por favor, próximo. Naquela noite, Números 14:1, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas, diga comigo, queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Quem estava na live comigo hoje? Eu falei da língua hoje, né? Aliás, nós estamos falando de palavras e de língua. Então nós falamos da língua hoje. Cada palavra, a boca de uma pessoa, as palavras que saem da boca de uma pessoa altera completamente o curso da vida dela. Isso está em Tiago 3. Tiago 3. A palavra que sai da tua boca, ela altera todo o curso da sua vida. Seja para bênção ou seja para maldição. Então, eles começaram a dizer assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Olha uma interrogação lá. Para que o Senhor estava levando para a terra? Para dar a eles a terra que mana leite e mel. Para colocá-los na terra que seria deles, para tirá-los da condição de escravos. Fazer deles um povo próspero de verdade. Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E nunca vai faltar alguém que te leva de volta para o Egito, viu? Nunca vai faltar um chefe. Grave isso. Nos meus anos, eu sei que nunca vai faltar um chefe para te levar de volta para o Egito. Diga-lhes, olha o que o Senhor disse. Deus ouviu tudo aquilo e o Senhor disse assim: diga-lhes, juro pelo meu nome, porque não tem ninguém maior para jurar. Declara o Senhor, que farei, diga comigo, a vocês tudo o que pediram. O que ele estava pedindo? Morrer nesse deserto, porque o Senhor nos trouxe para cá e nós vamos morrer, nossas mulheres vão ser... Ok, vou fazer tudo que vocês têm pedido. Até porque tinha gente na mesma condição e não estava fazendo daquele jeito. Tinha gente na mesma situação, na mesma condição e acreditando e declarando vitória. Por isso que a pessoa, volto a Tiago, o homem que tem o controle sobre a tua língua é perfeito. Quem consegue domar dá o exemplo do cavalo com um pequeno freio na boca, com a força que ele tem, você leva ele para onde você quiser. Você doma. Muita gente precisa colocar freio na boca. Um grande navio, uma grande embarcação com bem pequeno leme, você conduz o barco, como a Bíblia diz, de acordo com a vontade do piloto. Para onde o piloto quer ir, você vai. A língua te leva. Então, diga-lhe, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Diga comigo, e se queixaram contra mim. Por quê? Porque Deus, com maior zelo, levando eles à terra prometida, mas eles não faziam. Cada dificuldade, cada situação, só queixava, só reclamava, só murmurava, e falava o que não devia. Então, chegou o momento que o Senhor falou: como vocês têm pedido, eu vou fazer. Porque cada palavra que sai da boca de uma pessoa é como uma oração. Cada reclamação, cada murmuração é como uma oração. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes
para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar, para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Era de vocês, mas vocês rejeitaram. Era de vocês, mas faltou fé de vocês, porque eu disse que dei a vocês. Era para entrar e tomar posse. Por isso que, ao invés de abrir a boca para reclamar, nós precisamos fazer o que nós vamos fazer daqui a pouco. Espírito Santo, toma a minha vida. Espírito Santo, me enche de coragem, me enche de ousadia, me enche de força. Espírito Santo, me dê coragem para dar os passos de fé que eu preciso, me dê força para vencer, me dê força para tomar posse, me dê força para tomar as decisões que eu preciso pedir ao Espírito Santo, e não ficar reclamando, murmurando. Próximo. Números 32, 1. As tribos de Rubem e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, e Hesbron, e Eliale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixe-nos que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam, diga comigo, atravessar o Jordão, porque a promessa era do outro lado. Se a promessa era do outro lado, por que eu vou ficar na carnalidade? Se Deus prometeu a terra que mana leite e mel, a promessa está do outro lado, por que eu quero ficar do lado de cá? Por que essa ilusão? Eu preciso estar onde a bênção de Deus está sobre a minha vida. É aquela famosa colocação. Você sabe, quem lembra daquela passagem bíblica quando Abraão chega para Ló e diz assim: a terra está diante de você, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Escolha. Quem lembra dessa passagem, por favor? Por que Abraão fez isso? Porque ele estava dizendo assim: não importa para onde eu vou, o que importa é se a bênção de Deus está sobre a minha vida. Se eu for para a direita e Deus estiver comigo, vai dar certo. Se eu for para a esquerda e Deus estiver comigo, vai dar certo. Se eu for para frente e a bênção de Deus estiver comigo, vai dar certo. Aí Ló vai, levanta os olhos, faz isso aqui, levanta os olhos, olha para a campina, parecia um jardim, parecia, mas não era. E foi uma desgraça na vida dele, que ele perdeu tudo lá. Ele perdeu tudo. Perdeu o patrimônio, perdeu a família, perdeu tudo. Toda a comunidade das tribos dos israelitas, Josué 18, reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, diga comigo em voz alta, diga comigo: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados lhes deu? Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? Até quando vocês vão ficar aí e não vão tomar posse da terra? Às vezes a gente fica assim, pensando: meu Deus, mas tomar posse da terra? O que Deus está esperando? Atitudes. Quando a pessoa está na fidelidade, está na bênção, entrar, não quer dizer que não tenha guerra. Eles tinham, para tomar posse da terra, eles tinham que entrar e lutar.
Mas o Senhor está dizendo, até quando? Ó Josué, Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus antepassados lhe deu? Isso é uma negligência. E se eles reclamassem e dissessem assim, mas está aí, ó, a negligência era deles, estava faltando a atitude deles, de ir lá e entrar e tomar posse da terra. Era o espírito que estava em Calebe que Deus queria nesse povo. Passa, por favor. Os homens de Judá vieram, estou terminando, viu gente? Vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 45 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos israelitas que foram comigo, diga comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Então, uns contaminaram os outros. Uns contaminaram, uns fizeram todos os outros desanimar. Por isso que você tem que ter cuidado com quem você está e a quem você ouve. Eu, porém, fui, diga comigo, inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, por quê? Porque ele foi inteiramente fiel. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, diga comigo, o Senhor manteve-me vivo, porque o que Deus promete, Deus cumpre. O Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, diga comigo, por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Aí você diz assim, agora acabou, 85 já foi. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Sabe o que ele estava dizendo aos 85? Estou com o mesmo vigor dos 40, e é o seguinte, eu quero aquela terra que o Senhor me prometeu. Eu sei que lá tinha gigante, mas se ele for comigo, eu expulsarei daquela terra. Amém? Quer dizer, não importa. E a terra era famosa porque tinha os maiores gigantes. Você vê que quem crê não está buscando facilidade. Quem crê não está buscando facilidade. Ele sabia que era uma terra que só tinha gigantes, eram os maiores gigantes, era uma terra famosa pelos maiores gigantes, e ele está dizendo, mas se Deus for comigo, eu quero aquela lá, não foi buscar facilidade não, eu quero aquela terra que foi prometida a mim, e eu sei que está lá um gigante, mas se o Senhor for comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. É esse o espírito que Deus quer. Diga comigo, se Deus for comigo, se Deus estiver comigo, se a bênção do Senhor não tem tamanho de gigante, diga, eu vou vencer. É esse o espírito que Deus quer dentro de você. Não tem dificuldade, não tem problema, não tem... às vezes existem pessoas que falam assim, não, mas é difícil demais. Não, difícil não, se Deus estiver comigo, acabou. Acabou. Eu vou vencer do mesmo jeito, eu vou conquistar do mesmo jeito. Deus vai me dar vitória. Passa, por favor, estou terminando. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança.
Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba. Diga comigo, o maior dos Enaquins, o maior gigante que tinha. O maior gigante. Foi dado até o nome do lugar, porque era em homenagem ao maior gigante que tinha. E a terra, diga comigo, teve descanso da guerra. Quer ter descanso da guerra? Tem que entrar, tomar posse, derrotar teu gigante, e vai ter descanso. Entende? Enquanto o gigante estiver aí na frente, tomando aquilo que é seu, não tem paz, não tem descanso. Tem que entrar, tem que lutar, tem que vencer, e vai ter paz. É aquela frase que a gente, muitas sextas-feiras eu fiz vocês entenderem isso. A paz que muitos buscam será alcançada pela guerra. Trava a sua guerra e você vai alcançar a sua paz. Primeiro a gente precisa vencer. Você vence e aí você tem descanso. Amém? Fique em pé, por favor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. Diga comigo, o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado. Aos seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Tem uma promessa aqui. Diga comigo, nenhum de seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Feche os seus olhos e diga isso: nenhum dos meus inimigos poderá me resistir, porque o Senhor entregará todos nas minhas mãos. Diga mais uma vez, nenhum dos meus inimigos. Sabe o que significa seus inimigos? Eu não estou me referindo a pessoas, mas ainda que tenha pessoas que se façam seus inimigos. Estou falando de situações. E o problema financeiro pode ser um grande. Um gigante. Um grande gigante. E você tem que crer dessa forma. Nenhum de seus inimigos. O Senhor lhes concedeu o descanso de todos os lados. Todos. Como tinha jurado. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Quem pode te vencer se Deus é com você? Quem? Não, ninguém. Problema nenhum. Deixa isso entrar no teu espírito. Se coloque na posição, entenda, você quer muito mais, se coloque na posição de dar muito mais. Seja fiel na medida que você está, e você vai pôr uma medida superior. A nuvem está parada há muito tempo no mesmo lugar, ela já está se movendo. O Senhor tem movimentado isso de uma forma linda no nosso meio. Ela já está se movendo, para levar para mais perto, levá-lo para mais perto da sua terra prometida. Agora confie em Deus. Confie em Deus. E seja um Calebe, um Josué, que não tem medo, que crê, não está buscando facilidade. Calebe, ele diz, sabe aquela terra montanhosa, aonde estavam os gigantes? Aquela lá que eu quero. Eu sei que tem gigante lá, mas se o Senhor for comigo, eu vou expulsá-los de lá. Você vê que não tinha medo, que prevalecia, se Deus é comigo. Porque se a bênção de Deus está sobre a tua vida, não tem tamanho de gigante, não tem força, não tem poder. Operando Ele, quem pode impedir na tua vida?
Quem está entendendo? Não negligencie mais a posse da tua terra prometida. Não negligencie. Está na hora de se levantar, entrar e tomar posse. Deus vai te dar força, Deus vai te dar poder. Deus será com você. Bispo, mas tem gigantes enormes. Não tem problema. Só se preocupe numa coisa: se Deus estiver com você, se você está na direção de Deus, você vai colocar todos eles para correr. Eles não podem te resistir. Eles não resistirão. Amém? Pega o teu propósito, por favor. Pega o teu propósito, nós vamos orar. Vamos determinar, em nome do Senhor Jesus. É um mês poderoso, glorioso. O que está aí? Deixa eu mostrar uma coisa a você. Todos fizeram a declaração. Quem não fez a declaração comigo lá hoje? Antes de colocar, depois todos viram a declaração ou não? Quem não viu hoje as declarações? Tá bom, mas antes de fazer as declarações, eu comecei falando assim, existem aquelas pessoas que elas olham para os outros como se algumas pessoas tivessem mais sorte que as outras. Projeta aqui, por favor, não as declarações, as outras frases. Você vai começar a ter muito mais sorte na vida quando? Pode passar. Aprender a abrir mão de prazeres que não te fazem crescer. Sabe, tem uma série de coisas na vida da gente que não serve para nada, não faz crescer, não traz evolução, não traz crescimento, desenvolvimento, não traz progresso, não traz sabedoria, não traz nada. Quando você aprender a abrir mão de prazeres, ou de fazer somente o que te dá prazer, mas não te dá resultado, e geralmente para fazer o que te traz resultado, no começo não dá prazer, é verdade ou não é? Então, aprender a abrir mão de prazeres que não te trazem, não te fazem crescer. Para pensar em coisas que não te fazem crescer. Parece que te dá um prazer, mas não traz o prazer do crescimento. Não traz o prazer da evolução. É se abster do prazer imediato para algo maior. Esse é um dos grandes segredos para quem quer realmente a construção de uma grande vida. É aprender a abrir mão do prazer imediato por algo maior. Diga comigo, fazer mais do que o combinado. Faça mais, entrega mais do que foi combinado, entrega mais do que foi pedido, vai além, anda uma milha a mais. Para de ser aquela coisa redondinha, só faz o que foi pedido e olhe lá. Vai além, entrega além. Diga comigo, aprender a dar sem receber nada em troca. Não faz nada para mim, eu não vou fazer. Faça você. Aprenda a dar sem receber nada em troca. Porque você entra na lei da doação, na lei da semeadura. Você se torna um doador nato. Não importa você não vai receber de pessoas muitas vezes. Pode acontecer de você não receber de pessoas, mas você vai receber de Deus. Entende? Então, aprender a dar sem receber nada em troca. Diga, eu vou aprender a dar sem receber ou esperar receber nada em troca. Porque tem gente que ele só faz esperando. Faça sem esperar. Se você receber de alguém, amém. Se não receber, vai receber de Deus. Amém? Aprender a ser alguém comprometido, responsável e perseverante. Diga comigo, comprometido, responsável e perseverante. Você vai ter sorte se você fizer isso. Estou mudando de sorte porque
só quis deixar o nome sorte, que nós não vivemos por sorte ou azar, ou é bênção ou não. Último, quando sua vontade de vencer for maior do que qualquer desculpa. Ah, sabe por que eu não fiz? Desculpa. Ah, sabe por que eu não vim? Não, desculpa. Ah, sabe por que eu não estou assim? Desculpa. Quando a vontade de vencer for maior do que qualquer desculpa, a gente para. Não tem desculpa. Eu vou fazer de qualquer maneira. O que eu não fiz, eu vou fazer. Eu vou parar de dar desculpa para não fazer. Eu vou parar de dar desculpa. Amém, pessoal? Tem muitas desculpas que nós damos, gente. Muitas, porque não estamos fazendo o que precisa ser feito. Tira essas desculpas. A sua vontade de vencer tem que ser maior. Então, olha o prazer que você vai sentir quando você chegar aonde você almeja, deseja, sonha. Será que vai valer a pena? Então tem que fazer agora. Tem que fazer agora. Se você paga o preço agora, você desfruta do benefício depois. Paga o preço agora e desfruta depois. Vem para a frase, por favor. Diga comigo, eu declaro que as heranças negativas, maldições hereditárias que estiverem sobre a minha vida, minha família, meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, ainda que por gerações, estão quebradas, anuladas e canceladas em nome de Jesus. Diga aí, já não tem nenhum efeito sobre a minha vida e sobre tudo que me pertence em nome de Jesus. Diga, eu declaro que deste dia em diante, diga, eu vou experimentar um novo sentido de liberdade, diga, uma nova felicidade e uma nova realização. Ainda que você não esteja sentindo, você tem que aprender a declarar isso. Eu declaro que desse dia em diante eu vou experimentar um novo sentido de liberdade, uma nova felicidade e uma nova realização. Eu declaro que eu vou sentir. Passa, por favor. Diga, eu declaro que serei sempre vitorioso em tudo, em nome de Jesus. Diga, eu declaro que sou abençoado em nome de Jesus, e tudo que eu fizer prosperará. Diga, eu declaro que 2020 será o melhor ano da minha história de vida, vivida até então. Diga, o primeiro da melhor década, em nome, ano em que em Deus farei proezas. Diga, Deus destruirá todos os meus inimigos. Diga, e eu viverei o extraordinário de Deus. Diga, bênçãos explosivas. Diga, milagres estrondosos. Diga, será um ano de grandes avanços, grandes conquistas, milagres e maravilhas. Diga, e crescerei, prosperarei grandemente em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Diga, eu declaro que neste ano serei altamente favorecido por Deus. Diga, e em lugar da vergonha, diga, vou viver dupla honra. Diga, em lugar de afronta, serei exaltado, herdarei porção dupla em minha vida familiar, financeira. Diga, e terei alegria eterna em nome de Jesus. Levanta o teu projeto e agora declara que será assim na tua vida. Será um ano estrondoso, glorioso, um ano de vitórias, que você vai entrar na tua terra e vai tomar posse do que é teu. Eu vou entrar, eu não vou negligenciar a posse da minha terra prometida, da minha vida extraordinária, abençoada, vitoriosa, por cabeça, honrado, exaltado. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro o mês de março, um mês extraordinário,
extraordinário, um mês poderoso, um mês de crescimento, de avanço, de progresso. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, todos os meus projetos materializados, todos os meus projetos materializados. 2020 será o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha vida vivida até então. Em nome do Senhor Jesus, tudo que eu fizer, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ser um canal de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, eu serei um canal de bênçãos para a honra e a glória do Senhor. Eu vou crescer muito, eu vou prosperar muito, eu vou avançar muito. Em nome do Senhor Jesus, eu serei uma figueira que dá fruto. Em nome do Senhor Jesus, ó meu santo e poderoso Deus, honra, Senhor. Eu determino, meu Deus, vitórias estrondosas, bênçãos explosivas sobre a vida do seu povo, meu Pai, milagres extraordinários. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que seja, meu Pai, um ano incrível. Em nome do Senhor Jesus, abra as portas de visão, direção, revelação, entendimento, discernimento, de ideias novas, meu Deus. Derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder sobre a vida dele, sobre a vida dela. Ó meu Deus, dê a ela, meu Pai, unja a mente, meu Deus, dando sabedoria, dando inteligência, discernimento, capacita para ir além, meu Deus. Ó meu santo e poderoso Deus, não importa o gigante que é lá fora, não importa, meu Pai, o tamanho do gigante, não importa, meu Deus, se o Senhor é com ela, ó meu Deus, a vitória dela, se o Senhor é com ela, está com ela, se a tua bênção está sobre a vida dela, ela vai vencer, ela vai conquistar resultados estrondosos, poderosos, milagrosos, sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, determina o teu faturamento esse ano, determina o teu salário esse ano, determina o faturamento da tua empresa esse ano. Em nome do Senhor Jesus, a tua empresa vai fechar o teu negócio, ou você vai fechar com um salário de X, em nome de Jesus, um faturamento de X mensal. Em nome de Jesus, determina a tua casa, o teu carro, o teu negócio. Em nome de Jesus, diga: eu vou terminar esse ano dentro da minha casa, eu vou determinar esse ano dentro do meu carro novo, eu vou terminar esse ano honrado, abençoado, vitorioso, a minha empresa faturando X, com salário de X, uma retirada de X, o meu dízimo de X. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Eu determino, meu Deus, Senhor, bênçãos extraordinárias, poderosas, estrondosas sobre a vida de cada pessoa. Honra, Senhor, exalte, promova, ó meu Deus, confie coisas grandes nas mãos de cada um. Quero que você estenda as mãos na direção do teu trabalho, da tua empresa, do lugar que você trabalha ou da tua casa. Fala o nome da rua, fala o endereço e profetiza a bênção sobre esse lugar. Diga: empresa tal, na rua tal, no bairro tal. Eu profetizo a bênção, cresça, avance, prospere. Esse lugar vai crescer como nunca. Será o ano de maior crescimento, de maior progresso, de maior avanço. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma unção poderosa sobre esse lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma multidão de negócios, clientes, em nome do Senhor Jesus, contratos, em nome de Jesus, a bênção da abundância, do crescimento, da multiplicação, sendo derramado sobre esse lugar, sobre esse endereço, em nome do Senhor Jesus. Envia a tua bênção lá, Senhor, envia a tua unção nesse lugar, envia a tua bênção nesse endereço, meu Pai, e que haja uma diferença extraordinária deste lugar, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Volta à posição original. Coloca o teu projeto no coração. Eu quero que você agora, você vai fazer como Jesus. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse assim: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. Agradeça a Deus pelos teus projetos, tudo que você colocou aí dentro. Agradeça a Deus, chamando as coisas que não são como se já fosse. Diga a Deus assim: eu te agradeço, Senhor, pela materialização dos meus projetos de conquistas. Eu te agradeço, Senhor, pelo salário de X. Eu te agradeço pelo meu carro novo na garagem. Eu te agradeço, Senhor, ó meu Deus, pelo meu
o meu negócio, a minha empresa. Eu te agradeço, Senhor, pela família abençoada. Eu te agradeço, meu Deus, Senhor, pela restauração do meu casamento. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela saúde, pela paz. Eu te agradeço pelo sucesso. Eu te agradeço, meu Deus, por fazer o meu nome conhecido. Oh, meu Deus, eu te agradeço. Agradeça por aquilo que você quer, por aquilo que você tem a certeza que você vai alcançar, que você vai conquistar, em nome do Senhor Jesus. Agradeça chamando as coisas que não são como se já fosse. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela minha renda, te agradeço porque o meu dízimo é de X. Eu te agradeço, meu Deus, Senhor, pelo salário. Eu te agradeço, meu Deus, Senhor, por cada conquista, por cada bênção, por cada vitória. Eu te agradeço, Senhor, pela comunhão, pela intimidade com o Senhor, por o quanto, oh meu Deus, o Senhor tem revelado a mim mistérios incríveis. Os teus segredos têm sido revelados a mim. Eu te agradeço, Senhor, pela comunhão, pela intimidade. Eu te agradeço, Senhor. Isso, agradeça. Agradeça pelas tuas vitórias, pelo teu sucesso. Agradeça. É ano de bênçãos explosivas. É ano de bênçãos estrondosas. Agradeça. Porque vai acontecer. Deixe isso entrar no teu espírito. Vai acontecer. É ano de bênçãos estrondosas. É ano de bênçãos gloriosas. Vai acontecer. Você vai ter experiências com Deus como nunca. Em nome de Jesus. Dê as mãos a quem está do seu lado. Vamos ligar. Ó meu santo e poderoso Deus, eu quero concordar com as vitórias. Meu Deus, eu quero concordar e profetizar, declarar as vitórias de cada uma das pessoas que aqui estão. Bênçãos explosivas, bênçãos estrondosas, gloriosas, poderosas, incríveis, sobrenaturais. Eu te agradeço pela paz, pela alegria, pela saúde, pela prosperidade, pela abundância, pela vida extraordinária, Senhor, pela vida gloriosa, Senhor, que o Senhor está derramando sobre cada um. Eu te agradeço, Senhor, pelos projetos dela materializados, todos os projetos dela. Eu te agradeço pelo melhor ano da história de vida dela. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo ano mais glorioso, poderoso, extraordinário da história de vida dela. Eu te agradeço, meu Deus, pela casa, pelo carro, pela empresa, pelos negócios. Oh meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo salário, pela família, pela paz, pela saúde. Eu te agradeço pelo crescimento, pela intimidade, pela comunhão, Senhor. Eu te agradeço. Eu quero determinar, concordar, profetizar, declarar, ligar as vitórias de cada uma aqui na terra, para que elas sejam ligadas nos céus, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra. Não fala nada, eu só continue segurando as mãos dessa pessoa e veja a tua vida totalmente transformada, abençoada, tudo materializado. Próspero, crescendo, avançando. Sua casa, um pedacinho do céu. Sua casa, seu lar, um pedacinho do céu aqui na terra. Lugar de paz, de harmonia, um abrigo. Você cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de energia, sábio, inteligente, cheio de visão, cheio de poder. Veja, eu declaro, materializa, Espírito Santo,
Eu concordo com as vitórias. O que ela vê agora, Senhor, eu concordo, eu profetizo, eu ligo com ela aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei. Dê um mês de março glorioso, um mês de março poderoso, um mês de março extraordinário. Em nome do Senhor Jesus, assim será, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte.